Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, dando aqui continuidade aos nossos comentários expositivos do Novo Testamento, em que nós esperamos alcançar muitas pessoas com o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é permitido pela legislação vigente o trabalho de evangelização, eu digo cultos públicos, para não gerar aglomerações por conta da transmissão do vírus, do coronavírus. Também não é permitido o trabalho que se deve fazer de evangelização pessoal, onde você vai na casa das pessoas levando a palavra do nosso Deus. Mas um meio que nós encontramos, todos nós cristãos verdadeiros, para levar o Evangelho, é justamente através das mídias sociais, onde nós encontramos facilidade para chegar a milhares de pessoas com a palavra do nosso Deus. Por isso que nós estamos sempre aproveitando este espaço, este canal, bem como as nossas mídias sociais, os nossos grupos do WhatsApp, para sempre estar a tempo e fora de tempo transmitindo o Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero lhe convidar para você, juntamente comigo, meditar em mais um versículo da palavra do nosso Deus, em que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 10, onde Paulo escreveu o seguinte para nós: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nós encontramos nesta passagem bíblica o resultado de quando o Evangelho, na sua eficácia, cumpre o seu papel diante da sociedade. Mas antes de entrar nesse comentário, quero solicitar a você que se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe as nossas matérias, tá certo? E também nós solicitamos que você ative o sininho, é muito importante esta função do canal do YouTube, para que você receba novas notificações sobre vídeos que estaremos sempre postando aqui no nosso canal, falando da palavra do nosso Deus e principalmente do Evangelho glorioso de Cristo. Este versículo que nós lemos aqui para nossa reflexão é a continuidade do que Paulo vinha escrevendo aos seus filhos na fé. No versículo 5, por exemplo, o apóstolo dos gentios fala
a respeito de como ele chegou com o evangelho poderoso de Cristo naquela cidade, convencendo da necessidade de aceitarem a Cristo como Salvador. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da incircuncisão, mensagem direcionada aos gentios, aos incrédulos, aos pagãos e não aos judeus. Este evangelho da incircuncisão, ele foi exercido plenamente no ministério do apóstolo Paulo, como uma missão determinada por Cristo, a fim de que ele levasse as boas novas em muitos lugares do mundo antigo de sua época. Qual é o evangelho que nós pregamos também nestes últimos dias? É o evangelho da incircuncisão. Por quê? Porque nós, aqui em nosso país, não evangelizamos os seguidores do judaísmo, mas levamos sempre a palavra àquelas pessoas que ainda não fazem parte do verdadeiro cristianismo. Cristianismo, as pessoas dizem que sua religião faz parte do cristianismo, as pessoas dizem que são cristãs, mas para fazer parte do verdadeiro cristianismo, tem de estar de acordo com a nova aliança determinada por Deus e executada por Cristo Jesus quando ele esteve aqui na terra. E estas normas da nova aliança é justamente as que estão estabelecidas na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, se alguém não guarda o Evangelho, não cumpre o Evangelho, não pode dizer que é um cristão verdadeiro, mesmo que faça parte de uma religião que se diz cristã, mas se contradiz os ensinos fundamentais do Evangelho da Nova Aliança, não é um cristão verdadeiro, não é uma religião cristã conforme os padrões do Novo Testamento. No versículo 8, Paulo já fala que o resultado da evangelização é que os próprios irmãos se encarregaram de expandir o mesmo evangelho que ele pregava para os seus filhos na fé. É tanto que pode ser visto que a mensagem do evangelho, ela venceu os limites geográficos e na expansão da mensagem de Cristo, já tinham evangelizado a grande região da Macedônia e a Caia. No versículo de número 9, nós já encontramos Paulo falando da forma como ele evangelizou os irmãos, em que eles foram convencidos da verdade do Evangelho e transformados em novas criaturas, deixando a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque quando nós efetivamente pregamos o Evangelho na sua essência, aprendemos de fato que as pessoas se conscientizam de que tudo mais que existe neste mundo, em termos de religiosidade, não passa de mentira. E as pessoas se conscientizando destas realidades se convertem das falsas divindades, dos ídolos, das imagens de esculturas e passam a adorar, servir e amar ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aí neste versículo de número 10, essa mensagem, Paulo traz a sua conclusão,
já mostrando o resultado eficiente de quando se transmite o Evangelho sem segundas intenções, mas pregando sempre o Evangelho assim como deve ser, uma mensagem direta de Deus mediante a revelação e a iluminação do Espírito Santo de Deus. Qual é o resultado? É a preparação de um povo para um evento magnífico, extraordinário, que brevemente vai acontecer. Por isso que o apóstolo dos gentios, ele começa essa mensagem dizendo: e esperar dos céus a seu Filho. Não tem um evento, um acontecimento mais importante do que o arrebatamento da igreja. Quem conhece a história do cristianismo e a história da humanidade sabe que a primeira vinda de Cristo foi um divisor de águas na história da humanidade. É tanto que se escreve antes e depois da vinda de Cristo, se referindo à primeira vinda do Senhor Jesus como Redentor da humanidade. Não vai ser diferente na segunda vinda de Cristo, na sua primeira etapa. Grandes mudanças irão acontecer neste mundo e que a história efetivamente, mais uma vez, vai ficar demarcada em antes e depois. Imagine milhares e milhões de pessoas que sairão do planeta Terra instantaneamente, porque arrebatamento fala de o rapto, uma coisa muito rápida, uma coisa que vai produzir espanto e coisas tremendas irão sinalizar essa volta de Cristo e a saída do planeta Terra dos seus servos e das suas servas. De maneira que este texto bíblico aponta para a volta de Cristo como o resultado de uma evangelização produtiva e eficaz. Nós que estamos vivenciando os últimos acontecimentos, sabemos que a volta de Cristo é eminente sobre o planeta Terra. Quando ainda exercia o seu ministério aqui na Terra, o Mestre amado, o Senhor Jesus, ele anunciou, falou sobre vários sinais que, mostrando assim, que ele está voltando para buscar os seus escolhidos, a sua igreja que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue. E quem conhece as Escrituras e quem sabe destes sinais, como estão acontecendo, tem o pleno conhecimento, a certeza e a convicção de que logo mais o Senhor Jesus vai raiar nas nuvens dos céus e nos levar para si mesmo. Ele garantiu de que foi nos preparar lugar e voltaria para nos buscar como propriedade peculiar do seu coração, porque pertencemos efetivamente ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneiras que a igreja, nós, as testemunhas de Cristo, temos nestes últimos dias a responsabilidade de transmitir o Evangelho a tempo e fora de tempo, a fim de contribuirmos para a volta de Cristo. Porque a Bíblia nos ensina, nos enfatiza de que Cristo voltará
quando o Evangelho tiver alcançado aquele número ideal de eleitos, de predestinados, de escolhidos e nomeados pelo coração do Papai Celestial. E para que isto aconteça, o Evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Por isso que, repito, quando nós cumprimos a nossa missão, cada um individualmente, pregando o Evangelho, estamos contribuindo para a volta do Senhor Jesus. E Paulo fala sobre isso. Esperar, só nos resta isso. Esperar dos céus a seu Filho. Isso fala da volta de Cristo para a igreja. Coisa mais importante que nós devemos estar na expectativa é essa volta gloriosa do Filho de Deus para arrebatar a sua igreja. E Paulo diz mais: e é esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Outro evento muito significativo no plano da salvação, de acordo com a nova aliança da graça de Deus, foi a ressurreição de Cristo. Mas como falar da ressurreição de Cristo sem antes falar dos objetivos pelos quais ele morreu ali na cruz do Calvário? Quem conhece o Velho Testamento sabe que nem mesmo Israel, que era o povo escolhido e que ainda é o povo escolhido de Deus, nem mesmo os hebreus estavam guardando, assim como deveria ser, a legislação de Moisés. E havia a necessidade premente de Deus tomar uma atitude positiva para salvar a humanidade, conforme as suas muitas promessas que ele fez através dos seus profetas, e que estão essas promessas registradas na mensagem veterotestamentária do Velho Testamento. Então Deus, por meio da sua bondade, misericórdia e amor, fez as promessas e no tempo determinado por ele enviou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vinda de Cristo foi para estabelecer a reconciliação dos judeus e dos gentios, de todas as nações do mundo, com o Deus Criador de todas as coisas. Então, o objetivo da morte de Cristo, ou os objetivos, é a reconciliação, é estabelecer a paz das criaturas com o seu Criador, é a redenção da humanidade, a redenção da humanidade, através do sacrifício de si mesmo, quando o Senhor Jesus derramou seu sangue ali na cruz do Calvário para nos comprar para si mesmo. Mas a morte de Cristo seria como qualquer outra morte de um judeu, de um palestino, enfim, de um profeta ou de um grande homem de Deus ou de um revolucionário, se não estivesse acontecido o que Paulo fala aqui, a ressurreição. Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos. A ressurreição de Cristo, ela tem uma importância fundamental no que diz respeito à existência da alma humana. Veja bem, a ressurreição de Cristo é a esperança para todos os justos que viveram durante a velha dispensação. Todos aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus hão de ressuscitar. Também a ressurreição de Cristo é a esperança para
todos aqueles que já partiram desta vida para a outra. Milhares, quantos milhares, bilhões de pessoas, servos de Cristo, que partiram desta para a outra dimensão da vida. E assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que partiram como justificados em Cristo também hão de ressuscitar. Por isso, a citação da ressurreição de Cristo neste texto bíblico, e Paulo mostra que essa vinda do Senhor Jesus, dos mais altos céus, é a luz brilhando no horizonte da existência humana, justamente para esses milhões e bilhões de justos ou justificados por Cristo na volta do Senhor Jesus. Todos aqueles que já partiram em Cristo, todos aqueles que mesmo durante a velha aliança ou velha dispensação viveram de acordo com a vontade de Deus, Cristo vai ressuscitar. E isso mostra que a alma humana é imortal. Todos hão de ressuscitar para serem incorporados na imortalidade da alma. A ressurreição de Cristo foi algo extraordinário, vencendo definitivamente um dos maiores ou grandes inimigos da raça humana, que é o que foi sempre a morte. A ressurreição de Cristo traz essa esperança, essa confiança que mesmo aqueles que já partiram e que estão, quem sabe, esquecidos no coração da humanidade, eles ressuscitarão na volta do Senhor Jesus para participarem da vida eterna. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo. Esta era a mensagem transmitida pelo apóstolo Paulo, ensinada aos seus filhos na fé, que tudo se resume em uma pessoa, Jesus Cristo. O evangelho transmitido por Paulo era o evangelho cristocêntrico, que sempre mostrava para os seus ouvintes, para os incrédulos, para os gentios, para os pagãos, a esperança maior, a luz maior, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os líderes da igreja primitiva tinham esta preocupação de, na mensagem transmitida, sempre focalizar a esperança maior, a salvação, a redenção, a justificação em Cristo Jesus. Jesus, o próprio nome já fala a respeito da salvação, da vida eterna, vida abundante, vida feliz, que irão desfrutar todos aqueles que acreditarem verdadeiramente na mensagem do Evangelho e na obra perfeita já realizada pelo Senhor Jesus em favor de todos nós, aqueles que já viveram, que já partiram e aqueles que hoje estão vivos e que irão participar do momento feliz do arrebatamento dos escolhidos de Deus. Mas o resultado da obra de ressuscitação, da obra de redenção, de justificação de Cristo, qual é? Nos livrar da ira futura. É o outro lado da questão. O primeiro lado é isso que Paulo mostra, a nossa redenção. A volta de Cristo
como a esperança e a luz para aqueles que já morreram, que hão de ressuscitar com Cristo, e nos livrar da ira futura. O que é essa ira futura? Primeiro, nós precisamos analisar que, após o arrebatamento da igreja, já começa a ser derramada essa ira futura sobre a humanidade aqui na terra. A grande tribulação, os eventos escatológicos registrados já a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o seu final, mostra a ira de Deus, o furor de Deus derramado ou derramada, essa ira de Deus sobre os seus inimigos, sobre os incrédulos, sobre aqueles que são dominados pelo diabo com os seus demônios. E, principalmente, essa ira futura fala sobre a condenação, a perdição eterna dos ímpios, de todos aqueles que deixam de crer em Jesus como Salvador, como Redentor, para se aliarem ao diabo com os seus demônios, as influências malignas para a vida das pessoas. Essa ira futura é que diz o livro do Apocalipse que aqueles que forem reprovados diante da justiça de Deus, lá no trono branco, serão lançados no lago de fogo, nas geenas eternas, o que o Novo Testamento, ou o grego do Novo Testamento, chama de inferno. É morte eterna, segunda morte, algo real, não adianta querer fugir desta verdade. Assim como o céu é real, assim como a vida eterna, ela representa a verdade de Deus, a luz de Deus, do outro lado, a condenação é também uma realidade dura para todos aqueles que forem reprovados pela justiça de Deus. De forma que nós concluímos este comentário apelando para o bom senso daquelas pessoas amigas que acompanham aqui o nosso canal, ouvindo os nossos comentários, as nossas pregações, que pensem a respeito destas verdades. Olha o que Paulo fala: e esperar dos céus a seu Filho. Jesus está voltando, ele está assentado à destra de Deus nas maiores alturas, mas ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele vai voltar. O mesmo Jesus Cristo que esteve aqui na terra, cumprindo o seu ministério de redenção, de propiciação e de reconciliação do homem com Deus, dando a oportunidade de todo ser humano se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, dos seus erros, das suas falhas, e entregar-se absolutamente e totalmente aos cuidados de Cristo. Isto é fé. A fé cristã genuína é a entrega da nossa vida aos cuidados de Cristo, às mãos de Cristo, para que Ele nos conduza a quê? A salvação, a vida eterna, a vida plena, a vida feliz, vida abundante, vida sem problemas nas mansões celestiais, que é o oposto justamente da ira futura, da condenação, da perdição eterna. E nós não queremos isso para o nosso próximo, para o nosso semelhante, por isso que nos esforçamos sempre em transmitir o Evangelho, querendo justamente que as pessoas tenham o seu encontro com Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez solicitar aqui a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like assim, ó, tá certo? Aqui nesse vídeo e em outros vídeos do nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho, não se esqueça, você que já é inscrito, ativa o sininho para receber novas notificações e, por fim, compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais,
nos grupos do WhatsApp que você faz parte, para que juntos possamos levar a boa palavra do nosso Deus. Assim sendo, até o próximo comentário.